Futurismo é uma ferramenta científica, e aí quando a gente fala de ferramenta científica, a ciência é um instrumento do ser humano para conhecer de forma mais adequada a realidade. E aí eu friso bem o mais adequado, porque você nunca vai chegar, né, a uma visão total, real, 100% da realidade. É sempre uma aproximação. É sempre a melhor aproximação possível a partir das pessoas que já pensaram aquele fenômeno, a partir das tecnologias que você tem para analisar aquele fenômeno, né? e do acúmulo de análises sobre aquele fenômeno. Então ela se aproxima, a ciência se aproxima da realidade. O futurismo é um ferramental para você tomar decisões. A palavra futurismo, se você olhar aí no Google e procurar, é muito mais ligada a um ramo das artes, né, em que você teve uma linha de pintores nas artes, do que propriamente de um ferramental para tomada de decisões. Só que, com as mudanças que a gente está passando, o futurismo está sendo cada vez mais necessário. Já tinha esse tipo de trabalho, né? O pessoal chamava de estrategistas. Você vai pegar vários livros sobre estratégia de longo prazo. O nome não era futurismo. Estratégia de longo prazo, safari das estratégias, inteligência competitiva. Tudo isso tem a ver com decisões que precisam ser tomadas por pessoas e grupos de pessoas diante do futuro. E aí existem decisões que você precisa tomar de curto, de médio e de longo prazo. Quanto mais a decisão for de longo prazo, mais você vai precisar de um futurismo que perceba as grandes macro tendências. Quanto mais de curto prazo, futurismo de micro tendências, para que você possa decidir melhor. Então você faz uma aproximação do que provavelmente vai acontecer e toma decisões em cima desse provavelmente. E a partir daí você começa a operar. Então o futurismo, né, é um nome que a gente vai dar para a procura a tentativa de analisar micro, meso e macro tendências. Qual é o problema que a gente está tendo maior agora? Né? O problema maior que a gente tem é que a gente está vivendo hoje um fenômeno social recorrente, que é um fenômeno raro, que é difícil de acontecer, estrutural. Geralmente, de maneira geral, a gente vive fenômenos conjunturais. Fenômenos conjunturais são mais percebidos, uma pandemia, uma guerra, uma crise econômica, todo mundo percebe. Mas mudanças estruturais, elas são muito mais imperceptíveis, porque elas acabam não sendo tão estudadas. E a gente está vivendo hoje um fenômeno social recorrente que se chama Revolução Midiática Civilizacional. Não é a primeira, e as pessoas não perceberam que determinadas mudanças que aconteceram, a própria constituição do mundo ocidental, né, ocorreu por causa de algumas mudanças, de algumas revoluções midiáticas civilizacionais. A Grécia, né, o surgimento de toda a filosofia grega teve a ver com a chegada do alfabeto grego. Você vai ver isso num livro chamado A Revolução da Escrita na Grécia, do Havelock. A influência do alfabeto grego no pensamento, na possibilidade, na nascença, né, que o pessoal chama, né, na nascença da civilização. E depois você vai ver a influência aí você já vai ver o estudo do Marshall McLuhan, né, na galáxia de Gutenberg, o impacto da chegada da mídia impressa, né, e aí não é mais na nascença, na renascença, em que você tem a renascença da sociedade, e todas as vezes que você tem grandes mudanças civilizacionais, você tem como fator detonante uma revolução midiática civilizacional. Onde você vai ler e se aprofundar em relação a isso, você vai ler o livro Cybercultura, do Pierre Levy.
e alguns outros livros do Pierre Levy que formam mais ou menos essa estrutura. Ele mostra como a gente tem que rever a maneira de olhar para a história. Toda vez que chega uma nova mídia, nós temos uma nova civilização. Então, a partir daí, a gente tem um futurismo que hoje, o futurismo que a gente tem hoje, ele está trabalhando com um ferramental de curto e médio prazo, tentando ajudar as empresas e a sociedade de maneira geral a lidar com decisões de curto e médio prazo, quando nós temos uma mudança estrutural em que as decisões de curto e médio prazo têm que estar necessariamente alinhadas com a mudança estrutural. Senão você vai estar tomando decisões ruins. Porque você vai gastar tempo, dinheiro, energia, etc, etc. E aí, mais à frente, tudo que você está fazendo não vai fazer muito sentido, porque vai vir uma coisa maior, que aquilo então foi só dinheiro jogado fora. Então, o futurismo é necessário, né, como um ferramental de análise, e em um determinado momento o futurismo ele trabalha com mudanças conjunturais, ok, e num outro momento ele precisa trabalhar com mudanças estruturais. E aí então a gente vai precisar mergulhar em determinadas coisas maiores, que é o caso de uma revolução midiática civilizacional. Qual é o grande erro que a gente está cometendo hoje? Né? Que a gente está trabalhando com futurismo de curto e médio prazo, quando a gente precisa trabalhar num futurismo de longo prazo. E a gente precisa entender que a gente está vivendo uma revolução midiática civilizacional, que é o fenômeno mais impactante, é o fenômeno social mais impactante. Podem ter outros fenômenos tão impactantes quanto se cair um meteoro na Terra, ou se aparecer aí uma invasão de marcianos, entre aspas, marcianos, né? Isso pode ter um impacto, né, profundo, mas não é um fator endógeno, não é uma coisa que nós criamos e que recorrentemente a gente faz. Não, são coisas que vão acontecer de fora para dentro. Aí a gente não pode prever uma pandemia muito maior que essa, que arrase a sociedade e que mate 2/3 da população, ou 1/3 da população. Mas, do ponto de vista endógeno, das coisas que nós criamos de maneira estrutural, essa é de forte impacto. Bom, é isso, galera. O que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negro, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.